Revelado no Fluminense, Jefter nunca teve muitas oportunidades no profissional. Quer dizer, ele nunca teve oportunidade nenhuma, nunca jogou um minuto sequer no profissional do Fluminense. E é o novo contratado para substituir o Vanderlan no Palmeiras, que saiu para o Red Bull Bragantino. Jefter sempre se destacou na base do tricolor carioca por ser um lateral bastante ofensivo, fazendo gols como na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, na base em que ele fez gol no jogo de ida e no jogo da volta, sendo o da volta um golaço. Ele era o dono da bola parada no Fluminense, batendo escanteios, batendo faltas, tem boas ultrapassagens, sempre deu muitas assistências, tem um bom passe longo. O Jefter sempre se destacou por ser um lateral bastante ofensivo. Se fosse fazer uma correlação com qual lateral esquerdo o Jefter parece no futebol brasileiro hoje, eu pegaria o Ayrton Lucas. Eu acredito que ele tem bastante características parecidas com o reserva do Flamengo, o Ayrton Lucas, que se destacou nas últimas temporadas, sendo até convocado para a seleção brasileira. Mas é claro, não significa que o Jefter tenha a mesma qualidade e experiência do Ayrton Lucas, até mesmo porque ele foi emprestado ao Apoel após não ter oportunidades no profissional do Fluminense. E no Campeonato do Chipre, ele continuou a mostrar que é muito bom atacando. Fez 3 gols, alguns importantes, para o título conquistado pelo Apoel e deu 2 assistências na equipe do Chipre. Porém, é sempre importante destacar, mesmo ele fazendo 3 gols, dando 2 assistências, sendo campeão, titular da equipe campeã no seu primeiro ano de profissional, o Campeonato do Chipre não é parâmetro. Não é parâmetro a intensidade, qualidade técnica, organização tática, para comparar com o futebol brasileiro, com a Libertadores da América. Mas ainda assim o Jefter foi lá no primeiro ano de profissional, teve bons números ofensivos e foi campeão como titular no Campeonato do Chipre. Após ser destaque lá no Apoel, o Jefter foi vendido ao Rangers. Voltou ao Fluminense do empréstimo pelo Apoel. O Rangers, que é a segunda força da Escócia, é o segundo time mais forte da Escócia, foi lá, observou ele e contratou o Jefter para o seu segundo ano de profissional. Ele continuou a se destacar. No Campeonato Escocês fez 1 gol e deu 4 assistências. Porém, o que de fato é importante para o Palmeiras aqui foi a sua experiência internacional. Pela primeira vez na carreira, ele teve jogos de nível Palmeiras. Na Europa League, ele enfrentou o Manchester United, o Fenerbahçe e o Atlético Bilbao, que são equipes que aqui no futebol brasileiro, na Libertadores, poderia competir com o Palmeiras, com as grandes equipes. Porque se for ver no Campeonato Escocês, todo respeito, mas 90% do tempo o Jefter enfrenta times que têm dificuldade em dominar uma bola, enfrenta times que têm dificuldade em trocar 3 passes, que seria goleado pelo Palmeiras, porque se o Palmeiras goleou o Universitário na Libertadores, imagina uma equipe do Campeonato Escocês ou do Campeonato do Chipre. Então, com todo respeito, o que eu devo levar em consideração na minha análise é o que o Jefter fez na Europa League. E na Europa League ele teve bons números, fez uma péssima estreia contra o Lyon, mas teve bons números de forma geral nas suas partidas. Mas é sempre importante pontuar, número é uma coisa, jogo é outra, experiência é outra. E o Jefter não tem nem 80 jogos como profissional ainda, e essa é a minha principal crítica. Chega ao Palmeiras por cerca aí de 6 milhões de libras, segundo informações da mídia internacional, cerca de 44 milhões de reais, mais caro que o Kelvin, que veio agora do CSKA Moscou para reforçar a lateral direita. O Jefter não tem 80 partidas como profissional. Aí eu te faço uma pergunta, se o Piquerez tem uma diarreia antes do jogo contra o River Plate, o Jefter vai aguentar enfrentar o Monumental de Nunes para 90 mil pessoas? Te faço essa pergunta. Não vai, ele não vai. E, sinceramente, não dá nem para eu vir aqui e cravar, olha, o Jefter é bom ou o Jefter é ruim. Ele ainda está se formando como um profissional. Ele teve a primeira temporada como profissional no Apoel, ele teve a segunda no Rangers e está na terceira temporada como profissional.
terceira temporada como profissional, não tem 80 jogos na temporada. Ele nunca viu um futebol com a intensidade do futebol brasileiro, com a organização tática do futebol brasileiro, com a pegada do futebol brasileiro. Ele nunca viu isso, porque a base não é a mesma coisa. No profissional, não tem 80 jogos, e eu reforço esse ponto. Respondendo a pergunta clara do título, por que o Palmeiras contratou o Jefter, é porque o Jefter é um jogador que vem para substituir o Vanderlan e tem as mesmas características que o Vanderlan tem. Sei que você pode não gostar muito do Vanderlan, mas o Vanderlan sempre foi um lateral ofensivo, sempre foi um lateral de boas ultrapassagens, sempre foi um lateral de cruzar muito bem e dar assistências. Então ele vem para ocupar essa posição. Porém, o Palmeiras contrata um jogador, um reserva para o Piquerez, que é uma completa aposta. É uma completa aposta, porque eu nem você assistiu o campeonato escocês, até mesmo porque não era transmitido aqui no Brasil até esse mês, quando o canal Gold começou a transmitir. Então o Jefter é completamente inexperiente. O Jefter vem para se formar no Palmeiras. É como se fosse uma contratação para a base do Palmeiras, só que ele vem com o peso de substituir o Piquerez quando o Piquerez estiver convocado, o Piquerez não puder voltar a tempo, o Piquerez estiver lesionado. Então o Palmeiras contrata um jogador para se formar, um jogador que nunca sentiu o peso de vestir uma camisa tão grande como a do Palmeiras, mesmo que ele tenha jogado no maior do Chipre, que é o Apoel, pelo menos o time mais tradicional de lá, que eu mais conheço, que mais frequentou Champions League. Inclusive tem uma campanha maravilhosa, 10-11, se eu não estou enganado, mas não é tema para esse vídeo. E nem é o principal time do Chipre hoje em dia, mesmo que ele tenha sido campeão, o Paphos, que está na Champions League, avançando aí, o Davi Luiz foi para lá agora, mas não é tema para aqui. Não foi para o principal time da Escócia, ele não jogou no maior time da Escócia, que é o Celtic, que frequenta a Champions League, ele jogou no Rangers. Então assim, ele joga no Rangers, vai vir jogar no Palmeiras agora. Então assim, é um jogador que não está acostumado com pressão, que não está acostumado com um time grande como o Palmeiras, que não tem 80 jogos na temporada. E eu torço que ele venha, que jogue muito, etc. Porém, o Atuesta veio e jogou muito, o Mikael veio e jogou muito, o Tabata veio e jogou muito, o Emiliano Martins, do campeonato dinamarquês, está jogando muito. Então, assim, são contratações que o Palmeiras faz, que o Palmeiras investe um dinheiro pesado. Não é porque o Palmeiras tem muito dinheiro que o Palmeiras tem que sair gastando como se não fosse nada. Dinheiro pesado, dinheiro forte, um dinheiro que com 6 milhões de libras dá para contratar o Abner do Lyon, daria para contratar alguém melhor. Vindo aqui no meio, porque eu esqueci de comentar até sobre o Vinha, que o Gustavo, que me acompanha em todas as redes sociais, um abraço para ele, falou para eu comentar, e de fato, o Vinha, se o Palmeiras quisesse contratar o Vinha, que vem de uma lesão séria, claro, mas com esse dinheiro contrataria o Vinha. E a gente sabe da qualidade do Vinha, campeão da Libertadores sendo titular pelo Palmeiras. O Ayrton Lucas, que eu citei aqui no vídeo, ou o Guilherme Arana no Atlético Mineiro, é um dinheiro que daria para contratar jogador melhor do que o Jefter, e toda a sorte do mundo para o Jefter. Eu vou falar mais aí no vídeo, mas toda a sorte do mundo, eu torço muito por ele, que ele dê muito certo aqui. Me parece, pelos vídeos, tem certa qualidade técnica. Defendendo talvez não seja tão bom quanto atacando, mas parece ter. É um lateral do estilo que eu gosto, mas... Enfim, continua com o vídeo aí. Não venha com, o Bernabé jogava no campeonato escocês. Gente, o Bernabé já era uma promessa argentina, jogando no campeonato argentino, foi lá, foi pro Celtic, que é o maior time de lá, e foi empréstimo. O Inter pegou ele emprestado, aí ele se destacou, foi lá e comprou. Não, o Palmeiras já está pagando 6 milhões de libras. Se der errado, tá aí, jogou o dinheiro pro alto. Tá entendendo? Então, é claro que eu torço pro Jefter dar certo, tem as características dele que eu falei, ofensivo, etc. Porém, inclusive, me dá medo ele ser ofensivo, porque significa que agora o Palmeiras tem 4 laterais, Gia e Kelvin na direita, Piquerez, Jefter na esquerda, em que o Abel tem grande chance de fazer do dobra de laterais nos dois lados. Veremos 4 laterais em campo em algum momento. Porque o Gia é mais defensivo, o Piquerez pode ser mais defensivo, o Jefter e Kelvin mais ofensivo. Ele pode fazer essa dobra de lateral, inclusive. Mas é isso. Me dá, sabe? Não
Não tem como eu vir aqui falar, o Jefferson é horroroso, porra, como é que pode? Não tem como nem eu vir aqui falar isso, porque eu não tenho base argumentativa, nem base visual de ter visto o Jefferson ser horrível ou não. Tem números, tem lances, tem melhores momentos, tem vídeos, mas o campeonato do Chipre não era transmitido, o campeonato escocês foi transmitido esse mês no canal Gold, e não tem nada. Aí eu pergunto, o Abel assistiu o Jefferson jogar quantas vezes? Quantas vezes o Abel Ferreira assistiu o Jefferson jogar para provar a contratação dele? Se der certo, maravilhoso. Mas o que temos de real é que a maioria dessas contratações nunca deu certo. Qual a contratação que deu certo? O Maurício, se destacando no Internacional, o Vitor Roque, o Paulinho. Essas contratações que deram certo. Não vou ser injusto. Teve uma que deu certo, que foi uma aposta assim, foi o Richard Rios, e ainda assim era da base do Flamengo, do time grande, jogou no profissional do Flamengo, jogou no Guarani, Campeonato Paulista, que é mais competitivo que o Campeonato Escocês e que o Campeonato do Chipre. E ainda assim, se você for ver a outra, o Rômulo deu errado. Então assim, Palmeiras investe um dinheiro mais pesado, maior que o do Kelvin, que é melhor que o GFT, mais provado do que o GFT. Será que não dava para encontrar o lateral esquerdo mais barato e melhor, em vez de um jogador que é uma aposta? Não tenho nada contra o GFT. Eu espero que ele jogue muito, que ele surpreenda a todos. Mas a verdade é que ele ainda vai se formar como profissional no Palmeiras. É uma revelação do Palmeiras. Se o Palmeiras ele jogar bem no Palmeiras, ele vai ser revelado pelo Palmeiras. Essa é a grande verdade. E essa é a minha opinião e a minha visão. Te trouxe dados, fatos, te trouxe a minha opinião e eu quero saber a sua. Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou da contratação do Jefferson, lateral esquerdo que reforça o Palmeiras, substitui o Vanderlan que foi para o Red Bull Bragantino. Espero que tenha gostado, deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários, segue o Parmeira Comoção em todas as redes sociais, segue lá no Instagram Parmeira Comoção, tá chegando a 1000 seguidores, por favor, dá essa força. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima e avante palestra. Like a Hellcat.